Bom, já estamos ao vivo para mais uma live do Instituto Brasil-Palestina. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. A mais esse debate ao vivo do Ibraspal. Enquanto iniciamos aqui o nosso debate com o nosso convidado, eu quero pedir que vocês compartilhem essa transmissão para dar um alcance maior a esses temas tão importantes para o entendimento da questão palestina que nós vamos tratar na tarde e noite de hoje com o nosso convidado e com a presença de mais um companheiro na nossa bancada, né? Só para quem ainda não conhece o Ibraspal, eu devo dizer que nós somos uma instituição que trabalha para fortalecer a relação entre o povo brasileiro e o povo palestino, na troca de culturas, experiências, né, nos diversos níveis. E a gente trabalha também para estimular a criação de grupos de amizade com a causa palestina nos partidos políticos, nas organizações da sociedade civil, né, fornecendo informações, pesquisas, notícias que possam ajudar a entender melhor a questão palestina e que isso sirva de apoio a essa causa. O nosso convidado especial de hoje é o jornalista e advogado e também comerciante na cidade de Curitiba, o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina, FEPAL, cargo para o qual ele foi eleito no 10º Congresso da entidade em 2019 para cumprir um mandato de 4 anos. O Walid, ele é filho de imigrantes palestinos de Codar, cidade de Codar, pela parte do pai, e Arura, pela parte da mãe. E os seus pais chegaram ao Brasil em 1960 e 65, respectivamente. O Walid é o primeiro de 4 filhos desse casal, todos nascidos na cidade de Toledo, no interior do Paraná. Boa tarde, Walid, seja bem-vindo. Uma satisfação ter você conosco hoje, nessa tarde e noite, em mais essa live do Ibraspal. Boa tarde, meu amigo Said Marcos Tenório, o André, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente também, no Recife, em 2018. Marcos, nos conhecemos há um pouco mais de tempo. É um prazer estar com vocês, um prazer com todos aqueles que, nesse momento, estejam conosco. É uma gratidão imensa da nossa parte enquanto instituição da Federação Árabe-Palestina do Brasil, enquanto sua direção, enquanto diáspora árabe-palestino-brasileira no Brasil. A oportunidade é muito boa e a gratidão não é só por isso, a gratidão também é pela quantidade, pela gama de novas iniciativas orgânicas, tanto no campo da solidariedade quanto no campo de instituições um pouco mais formais, para lidarem com essa questão. A questão palestina precisa de muitos atores, não todos necessariamente cumprindo exatamente os mesmos papéis. A narrativa anglo-sionista e o monopólio dela para a Palestina, bem como para toda a região do Oriente Médio, precisa de contrapontos muito sólidos que, claro, passem pelo ativismo solidário, que é muito importante. Sem ele, nós não teríamos chegado a essa quadra histórica que jamais o sionismo imaginou que pudesse o movimento palestino e a causa palestina chegarem, inclusive com a força que chegam, com o reconhecimento internacional dessa causa, mas também ultrapassando o ativismo apenas e consolidando-se em organizações, como, inclusive, e portanto elogio o Ibraspal, para cumprir um papel institucional de uma natureza capaz de organizar o discurso, capaz de organizar as narrativas, capaz de, enfim, todos cumprirem o seu papel. A FEPAL, evidentemente, cumpre um papel de entidade geral de uma comunidade em diáspora, e outras organizações cumprem outros papéis fundamentais, já que nem todo mundo pode abraçar o mundo. Então, sou muito grato por isso, faço questão de considerar isso, pela importância dessa constatação. Portanto, maravilha, seja bem-vindo, é uma satisfação ter você conosco aqui, Walid. E na bancada, para dividir comigo essas entrevistas, nós contamos hoje com o nosso querido André Frege,
que é dirigente da Aliança Palestina do Recife. Frege, ele é companheiro nosso jornalista com habilitação em rádio e TV pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em administração pública dos órgãos do Judiciário e do Ministério Público. O Frege, assim como o Alide, ele também é filho de pai e mãe palestinos, né? No caso do Frege, os pais dele migraram para o Brasil em meados do século XX, vindo da cidade de Betlehem, ou Belém. E, para quem não sabe, o Recife, a cidade do Recife, recebeu uma das primeiras ondas migratórias de palestinas para o Brasil e hoje tem, certamente, a maior diáspora de palestinos no Brasil. Boa tarde, Frege, uma satisfação ter você conosco. Boa tarde, Said Marcos, boa tarde, Walid, boa tarde a todas e todas que nos acompanham ao vivo e nos acompanharão ao longo dos dias aí nessa nossa reunião virtual. Eu queria, nesse primeiro momento, na verdade a gente só vai aqui trazer alguns assuntos, alguns temas para que nosso presidente da Federação Árabe Palestina discorra e apresente para todas e todas nós, todos e todas nós. Eu queria aproveitar que na última oportunidade que nós estivemos juntos, eu não divulguei a página da Aliança Palestina Recife no Facebook. Então, nesse momento, eu só aproveito o ensejo inicial para pedir às pessoas que estão nos acompanhando para também curtirem a página da Aliança Palestina Recife lá no Facebook, assim como do Ibraspal, da FEPAL, né, das entidades e dos órgãos e dos grupos que apoiam e são solidários à causa palestina. Muito obrigado. Muito bem, é um prazer, Frege, de ter você conosco aqui. Antes de dar início para valer, ouvir o Walid sobre os diversos temas da questão palestina que nos interessa nessa tarde, eu quero pedir a você, que está nos acompanhando, que compartilhe esta transmissão, né? O seu compartilhamento ajuda a levar a mais pessoas os temas que nós vamos ouvir hoje aqui, com as intervenções do nosso convidado Walid Rabah, né? Nos ajude divulgando, compartilhando e dando um alcance maior. Walid, eu queria te perguntar inicialmente, na nossa conversa de hoje à tarde, na verdade não era nem perguntar, era pedir que você nos falasse sobre a FEPAL, a Federação Árabe Palestina Brasileira, né, as origens do início da luta de solidariedade ao povo palestino no Brasil, né, e principalmente as tarefas nesse momento crucial para a luta do povo palestino contra o colonialismo sionista, que se estende já por mais de 72 anos e parece não ter fim. Fique à vontade para você expor as questões que você considerar pertinentes, Walid. A palavra é sua. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Obrigado, André. Obrigado a todos que estão conosco. A Federação Árabe Palestina do Brasil, ela cumpre um papel institucional muito parecido com o de outras organizações em outros países que abrigam diásporas palestinas no mundo todo. Ela surge basicamente como resultado de uma iniciativa do que na época era a centralidade do ponto de vista organizacional da questão palestina, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, uma iniciativa em todo o mundo de organizar as diásporas. Na verdade, já existiam outras instituições, houve iniciativas orgânicas de fundação de sociedades palestinas já entre o final da primeira e o início da segunda metade dos 1920. Em São Paulo, por exemplo, houve uma organização, uma sociedade palestina, que depois evolui e resulta no que é hoje a Mesquita Brasil, por exemplo. Então, a primeira mesquita do país teve uma iniciativa primeira de imigrantes árabe-palestinos. Entretanto, é só a partir dos anos 70 que há uma iniciativa mais global nesse sentido, de organizar as diásporas em sociedades, que seriam, na verdade, as instituições que organizariam as populações palestinas nos seus municípios, nos seus locais, e daí resultaria uma organização nacional
que hoje em dia tem o formato de federação. Ela já chegou a ter o seu formato institucional, sua formatação institucional como confederação. A partir de 2004, é reconfigurada estatutariamente e passa a ser uma federação. E são filiadas a ela as sociedades. Os seus congressos são quadrienais, de 4 em 4 anos, e são escolhidos delegados, no máximo 10 por comunidade, em todo o Brasil, para constituir essa federação. A Federação Árabe-Palestina do Brasil ela tem o seu primeiro pontapé numa reunião havida em 1979 em Brasília. Nessa reunião, se toma a decisão de organizar essa federação para congregar as sociedades e coordenar a luta palestina em todo o território nacional, bem como representar essa diáspora frente às instituições nacionais, frente ao governo brasileiro, frente à sociedade brasileira de um modo mais amplo. E, em 1980, é realizado o primeiro congresso em Porto Alegre, eleita a primeira direção. De lá para cá são 10 congressos. O 10º congresso realizado de 26 a 28 de abril do ano passado, então são 10 congressos em 40 anos. E esse 10º congresso, por coincidência, não foi planejado, houve uma coincidência, por ter se decidido que seria em Porto Alegre, por uma série de razões de oportunidade naquele momento, e se escolheu um hotel que oferecia as melhores condições logísticas de realização do congresso, bem como a melhor relação custo-benefício. Esse hotel foi o Hotel Embaixador, e, coincidência ou não, foi exatamente neste hotel que foi realizado o primeiro congresso da nossa história. Esse congresso, o 10º congresso, foi o maior da nossa história. Ele teve quase 140 delegados, ele teve quase 40 observadores, teve 16 convidados especiais e ele teve também um formato diferente dos demais, além de ter as plenárias, os debates e a escolha de direção. E ele teve também mesas de debate que alguns convidados foram convidados para integrar. Então, ela teve debates que foram desde a questão palestina estrito sensu, a história da imigração palestina ao Brasil, um pouco de geopolítica e as plenárias de discussão da questão palestina. E nesse congresso também foi reformulado o estatuto da FEPAL, então há um novo marco estatutário, ampliou-se a direção passa a ter uma secretaria de mulheres que não tinha, passa a ter uma secretaria de juventude que não tinha, passa a ter uma secretaria de relações internacionais que não tinha, passa a ter uma secretaria também de refugiados que não tinha. E esse conjunto de secretarias vai passar também por um reordenamento para ampliar o seu corpo diretivo, com vista justamente a dinamizar essas agendas. Um novo marco também de comunicação, vocês devem mais ou menos ter contato com a comunicação da FEPAL, que entra agora, a partir da semana que vem, num novo marco também, e tudo isso com vistas a enfrentar esse momento muito delicado em vários aspectos, não é? A sociedade humana neste mundo está bastante diferente daqueles tempos de fundação dessa federação e das sociedades, bem como a agudez do momento. E a FEPAL quer enfrentar isso tudo, inclusive patrocinando, como já em diversas manifestações nos últimos 2 a 3 anos da federação, clamando e ao mesmo tempo condenando o atual quadro na Palestina, em que separa as forças da resistência, clamando por sua reconciliação e clamando pela unidade palestina. Nós não podemos pedir isso aos nossos irmãos na Palestina ocupada e não realizar o mesmo aqui. Nós devemos lançar um amplo chamamento para que todas as forças presentes no Brasil, bem como todas as lideranças palestinas existentes no Brasil, para que comunguemos de um amplo encontro que busque coordenar a luta palestina de um modo unificado naquelas pautas, evidentemente, que são centrais aqui no Brasil. Tomamos também uma iniciativa de organizar a Juventude Árabe Palestina do Brasil, cujo primeiro encontro foi, embora ela tenha sido organizada um pouco antes, 2 anos antes,
O seu primeiro encontro aconteceu em 85, meados de 85, em Foz do Iguaçu. E agora, no ano passado, logo após o Congresso, houve uma plenária específica só para a juventude, no 10º Congresso da FEPAL. No final, na última semana de julho, ou seja, apenas 2 meses após o Congresso da FEPAL, houve o primeiro encontro da juventude árabe palestina brasileira, Sanaúd, voltaremos, praticamente 25 anos depois do último encontro. O primeiro foi em 85, mas o último não. 25 anos depois do último encontro, e esse encontro reinaugural se realiza, por coincidência também na cidade de Foz do Iguaçu, e praticamente nos mesmos dias e mês do primeiro encontro da Juventude Árabe Palestina do Brasil. Então, todas essas iniciativas são importantes de narrar, porque elas mais ou menos circunstanciam o papel que tem a FEPAL desempenhado atualmente. Claro que, previamente, uma breve narrativa de como isso tudo surgiu. Espero ter sido capaz de expressar um pouco dessa história de um modo bastante resumido, evidentemente. É uma introdução de informações que as pessoas precisam tomar conhecimento sobre a existência dessas iniciativas de solidariedade e de organização dos palestinos e das pessoas que apoiam a causa palestina. Eu quero, o Walid, era para eu ter feito no início da transmissão, e ao André também, deixar para vocês o abraço e as saudações do presidente do Ibraspal, Ahmed Sherrada, que está nos acompanhando, e manda aqui um abraço caloroso para o Walid e para o André, nessa tarde de hoje. André, com você. O som, André. Agora está certo, né? Retribuímos o abraço ao presidente Ahmed. E eu queria trazer para a discussão um tema ligado ao que o Ali estava falando sobre esse aspecto específico de a federação estar preocupada com a temática das relações internacionais. Para quem acompanha ao longo dos últimos meses, né, as lives aqui, as reuniões, esses debates virtuais do Ibraspal, sabe que já foram tratados temas ligados à questão palestina, ao histórico da questão palestina, sobre a questão do sionismo, a Nakba, os movimentos de resistência, a própria participação das mulheres na luta da causa palestina, né, na resistência em si. Então, a cada oportunidade, um tema específico é tratado, ou a gente aproveita para tratar outros temas também. Aí eu queria, logo de início, assim, perguntar, ouvir a opinião e os conhecimentos, como pensa o presidente da FEPAL trazer a temática da eleição nos Estados Unidos. Porque muita gente que não conhece a fundo as entranhas do Estado, do Deep State, né, da burocracia do Estado norte-americano, imagina que o Partido Republicano e o Partido Democrata tenham visões antagônicas em relação à geopolítica no Oriente Médio, né? Inclusive, assim, um certo endeusamento, uma expectativa positiva na eleição de Barack Obama, e do ponto de vista militar, o investimento que os Estados Unidos permaneceu fazendo, né, e promovendo guerras, a gente sabe que não foi nada que buscasse construir uma paz verdadeiramente. Aí eu queria ouvir do presidente da FEPAL uma provável, e aqui entra também a nossa torcida, derrota de Donald Trump agora em 3 de novembro, se minoraria os efeitos drásticos da presença da política dos Estados Unidos no Oriente Médio e, obviamente, na relação com a causa palestina. Bom, obrigado, Fred, pela colocação. Me parece que ela é muito oportuna nesse momento que nós estamos vivendo. Eu quero, antes de tudo, mandar um caloroso abraço ao meu irmão árabe palestino, Ahmed Sherrada, a quem desejo, inclusive, muita saúde, muita prosperidade, muito sucesso em todas as suas atividades e, claro, cumprimentá-lo também, homenageá-lo
em virtude das iniciativas que tem adotado, inclusive na condição de presidente do Ibraspal, e ainda mais por ter proporcionado um diálogo que temos tido muito profícuo, que resulta, dentre outras coisas, nessa conversação que estamos tendo agora e seguramente muitas outras que teremos em diversos outros ambientes. Bom, André e demais que estão conosco nesse momento. A história dos Estados Unidos frente à questão palestina, ela é por demais conhecida, não é? Sem os Estados Unidos não teria sido possível a resolução da partilha aprovada pela ONU em 29 de novembro de 1947, a resolução 181, que, diga-se de passagem, não cria nada na Palestina. Quem lê a resolução vai saber que ela apenas recomenda a partilha e vai saber também, quem ler a história pelo menos, isso não está escrito na resolução, que o Brasil, naquele momento, em que pese ter sido também um país que se alinhou com a aprovação da resolução 181, inclusive com o ex-chanceler de Getúlio Vargas, naquele momento, o chefe da delegação diplomática da ONU, o diplomata Oswaldo Aranha, tendo presidido a Assembleia Geral das Nações Unidas, é importante destacar que esse diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, era contra a partilha. Ele tinha uma visão crítica, antipática à partilha. Foi o governo Dutra, naquele momento, que adotou uma postura de subserviência aos Estados Unidos, até então jamais vista, bem como Oscar Fernandes, por acaso também extremista, o seu ministro de Relações Exteriores, que impuseram um alinhamento automático do Brasil, naquele momento, naquela temática, bem como em todas as demais do pós-Segunda Guerra, aos Estados Unidos. Então, vejam o quanto foi importante a postura dos Estados Unidos. Ela arrastou países como o Brasil. Então, os Estados Unidos têm um papel por demais conhecido. É preciso destacar também que os Estados Unidos, sob gestão democrata ou sob gestão republicana, nesse período todo, manteve uma postura de apoio irrestrito, acrítico a Israel, bem como tendo vetado a quase totalidade das resoluções pertinentes à questão palestina, o que garantiu a total impunidade de Israel e a manutenção de Israel no concerto das nações, da comunidade internacional, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu com outros regimes párias, à semelhança, notadamente, como exemplo mais clássico, porque mais conhecido, o regime pária de apartheid da África do Sul. É provável que as pessoas considerem importante a derrota do presidente estadunidense, atualmente inquilino da Casa Branca, Donald Trump, pelo excesso de verbo mal educado e pelo excesso de atitudes estriônicas em relação a quase todos os temas internacionais, bem como também porque lembram de uma atitude muito significativa do governo Obama no seu segundo mandato, de se abster apenas, mas isso já é um gesto muito significativo dos Estados Unidos, contra uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, lembrando que os Estados Unidos têm direito de veto, e pela primeira vez em muitas décadas não utilizou esse direito de veto, apenas absteve, e com isso garantiu que fosse aprovada uma resolução condenando os assentamentos ilegais israelenses nos territórios palestinos de 67. Aqueles que estão sob o guarda-chuva dos chamados acordos de Oslo, por exemplo. Então, há um híbrido de Trump, esse que patrocina o apoio talvez mais acrítico de todos os tempos a Israel, ao ponto de praticamente impedir a existência de um Estado palestino em qualquer canto da Palestina histórica, com qualquer reserva de território, e Barack Obama, que recentemente permitiu,
a abstenção dos Estados Unidos da aprovação de uma resolução que é uma pedra angular na questão palestina, que é a questão dos assentamentos, especialmente na Cisjordânia. Sem esses assentamentos, evidentemente que não seria possível, por exemplo, a política agora anunciada de anexação de território, bem como de tornar território israelense os assentamentos dentro da Cisjordânia. Não seria possível esse arranjo denominado Acordo do Século, bem como, provavelmente, sem essas iniciativas e essas possibilidades, muito do que acontece no Oriente Médio hoje também não seria possível. É possível afirmar, diante dessa análise, que a derrota de Trump seja favorável à questão palestina? É possível. Mas é possível, ao mesmo tempo, afirmar que muito do que está no que a gente chama de política no terreno, retroagir a um status anterior com Biden na presidência, nós não podemos ainda afirmar isso. Afinal de contas, Israel vive de uma política de fatos consumados. Há um fato consumado, por exemplo, de os Estados Unidos reconhecerem Jerusalém como capital israelense, inclusive a sua integralidade ser capital israelense. Esse é um fato consumado, é um fato que está no plano do terreno. A eventual administração democrata recuará disso? É bom salientar que nenhuma administração estadunidense até agora fez pressão para que Israel recuasse de qualquer política já acontecida no plano do terreno em relação à Palestina. Nem mesmo a implementação por Israel da Resolução 194 dos refugiados, que é uma resolução aprovada pela ONU, de dezembro de 1948, e que, em 1949, Israel aceita acatar em troca da sua admissão como Estado-membro, nem esta resolução os Estados Unidos impuseram que Israel acatasse. Então, vejam que nós não temos na história toda essa história de dizimação da Palestina, e lá se vão 72 anos, ingressaremos agora no 73, não há nenhum momento de inflexão da política estadunidense, à exceção de uma única abstenção em 2016, durante o governo 2016, durante o governo Obama. Fora isso, nós não temos nenhum momento. Então, é muito pouco provável que nós façamos apostas futuristas. Seria incursionar no campo da feitiçaria, e não dá. Evidentemente, nós, palestinos, em todo o mundo, e esta Federação Árabe Palestina do Brasil, não faz a menor questão de construir qualquer quadro que diga que com Trump ou sem Trump é a mesma coisa. Se for para ser a mesma coisa, veja, que seja sem Donald Trump. Donald Trump é nocivo, tóxico ao mundo, tóxico aos Estados Unidos, tóxico ao Brasil, inclusive, patrocina regimes totalitários, patrocina no mundo o obscurantismo, patrocina aquilo que eu tenho brincado com alguns amigos, patrocina a troca do telescópio Hubble pelo berrante, ou seja, enterra a ciência pela primeira vez. A ciência é detratada publicamente na vida pública dos Estados da disputa pelo poder depois de mais ou menos 500 anos de primado da humanidade pela ciência. Isso merece ser derrotado. Essa é uma posição que eu poderia adiantar. Muito bem, Walid, você tem razão. A gente tem que alimentar expectativas positivas, né, naturalmente. Embora a política dos Estados Unidos, a gente saiba que essa democracia de Araque que eles têm lá, né, na verdade, nos Estados Unidos tem um único partido, quando se trata de questões dos direitos humanos, da causa palestina, que é o Partido Sionista, com duas facções, uma democrata e uma republicana.
que se revezam ali, sempre apoiando as políticas nocivas, genocidas, de limpeza étnica, né, da ocupação sionista. Eu quero dizer para as pessoas que estão entrando agora na nossa transmissão, nós estamos conversando aqui com o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, e na companhia aqui do nosso querido André Frege, da Aliança Palestina do Recife. Walid, você tratou de temas importantes sobre a questão dos Estados Unidos, então eu queria aproveitar o gancho, né, e tratar de um tema que você tem muita clareza dele, que é essa proposta apresentada, proposta entre aspas, né, apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, com o mandato no finalzinho aí, o Donald Trump, que em janeiro desse ano anunciou a existência de um tal acordo do século, né, um acordo onde os palestinos não foram consultados, né. E pelo que nós podemos ver daquilo que foi divulgado, do mapa que foi divulgado, né, desse suposto acordo, é que, na verdade, trata-se de um arranjo que tem por objetivo continuar as anexações dos territórios palestinos pelo ocupante sionista e também uma forma de dar legalidade aos crimes que Israel vem praticando desde 1948. Né? É uma iniciativa com o claro objetivo de sufocar a luta do povo palestino por seu Estado nacional, a aplicação das resoluções da ONU, principalmente a 194, que você mencionou agora, que é a que assegura aos palestinos o direito ao retorno para as suas terras e casas de onde foram expulsos a partir de 48. E, de resto, essa turma quer acabar com a Palestina como nação. Né? Eu queria que você explicasse melhor, que você nos opinasse para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que você avalia mais esse movimento, né, mais essa peça que move aí o projeto colonial sionista apoiado pelos Estados Unidos da América? Bem, é muito difícil tratar, dizendo, de uma questão bastante, claro, atual, né? Mas como se ela estivesse solta na história, né? O acordo do século, uma coisa que o Trump tirou do colete dele, ou sabe Deus de onde, né? De algum negócio imobiliário fraudulento. Aliás, o negócio dele é fraude imobiliária, né? Pode ser que ele esteja querendo produzir uma nova fraude imobiliária na Palestina. Mas eu penso assim, é preciso traçar um breve histórico de como a questão palestina, um históricozinho de uns 5 minutos, pelo menos, para que a gente mais ou menos situe esse arranjo que está sendo promovido e buscado impor aos palestinos e à comunidade internacional. Primeiro de tudo, o povo palestino é o único povo na face da Terra, nessa galáxia toda, em todos os tempos, que precisa insistentemente dizer ao mundo que está nesta terra há 10, 11, 12 mil anos para ter direito a ela, quando qualquer cidadão comum hoje, onde está o André, por exemplo, no Recife, prova que comprou um apartamento anteontem e nenhuma guerra nuclear tira dele o direito de propriedade desse apartamento. Não é? Mas, evidentemente, já que a história e a narrativa sionista nos obrigou a isso, nós estamos provando a eles que nós estamos nesta terra há tempos imemoriais. Só para vocês terem uma ideia, recentemente, na verdade, bem recentemente, em 2017, um trabalho de geneticistas ingleses, publicado na revista da Sociedade de Genética Humana dos Estados Unidos, portanto, quem quiser, busque essa publicação nesta revista. E esse trabalho desses geneticistas ele foi proporcionado graças a tecidos humanos de mais de 4 mil anos atrás, localizados numa cidade do atual Líbano, chamada Sidon. E o trabalho desses geneticistas concluiu, segundo o geneticista Chris Tyler Smith,
concluiu que mais de 90% do DNA dos libaneses atuais vem dos antigos cananeus. Então, com esse trabalho, por exemplo, nós provamos que nós, todos que estamos naquela terra, descendemos há milhares de anos dos cananeus. Segundo a arqueologia moderna, a cidade mais antiga do mundo é Jericó, na atual Palestina, uma cidade que sempre esteve habitada nesses 10 mil anos, que segundo a arqueologia moderna tem essa cidade, e ela foi fundada pelos primeiros cananeus. Se nós mergulharmos no Velho Testamento, que é utilizado por todos os extremistas do mundo, todos os racistas do mundo, todos os genocidas do mundo, para justificarem a tomada da Palestina por Israel, nós encontraremos os seguintes textos, tanto para a Palestina daquele momento, quanto para Jerusalém. Vejam o que diz, por exemplo, Josué, no Velho Testamento, 24:13. E este eu seria o Deus daqueles que são comumente denominados de hebreus. Um Deus étnico, inventado por um grupo humano. Misteriosamente, esse Deus inventado escolhe este grupo humano. Esta é a visão que nós, pelo menos eu, me alinho a ela. E diz esse Deus a eles: e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué 24:13. Em Juízes 1:8, este mesmo Deus, para este mesmo grupo humano que inventa um Deus que o escolhe, diz assim: os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram fogo. É isso que o Trump está dizendo hoje, quando ele fala de Jerusalém, dentre outras coisas. Além do mais, é preciso considerar que quando o sionismo, esse movimento nacional, essa necessidade forjada de um Estado nacional, forjado entre europeus de fé judaica, que fazem com que depois estrangeiros euro-judeus migrem para a Palestina para promover um projeto colonial e de limpeza étnica, quando ele surge para tudo isso, ele lança uma premissa que é comumente ventilada como tendo sido verberada pelo pai do sionismo, chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl teria dito que a Palestina seria, bem como qualquer outro lugar, é bom lembrar que o primeiro congresso sionista, em Basileia, em 1897, escolhe a Palestina como seu destino com menos de 50% dos votantes presentes a este congresso, sionistas presentes a esse congresso. Que amor é esse a Palestina que menos de 50% a escolhem, não é verdade? Havia outros destinos coloniais. Ele disse que a Palestina seria uma terra sem povo para um povo sem terra. Essa ideia do povo sem terra é uma coisa bastante sem fundamento, né? Porque não havia exatamente um povo, haviam professantes de um credo religioso, inclusive que começam a professá-lo fora da Palestina a partir do século VII, mais ou menos, da nossa era, da era cristã, no que é hoje mais ou menos a Ucrânia, a Crimeia, por ali, não é? E, ao mesmo tempo, eles não são sem terra, porque, veja, eles estão na Europa, eles têm comércio, eles são donos de banco. Rothschild, que recebe a declaração Balfour, é dono de banco na Europa. Como é que ele é sem terra? Não é verdade? Mas o mais importante não é isso. O mais importante é eles dizerem que a Palestina é uma terra sem povo. Bem, toda a narrativa histórica conhecida, desde Jericó, pelo menos, passando por todas as obras da Antiguidade, passando por todas as narrativas dos impérios da Antiguidade, passando até mesmo pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento, passando pelos cruzados e chegando até os dias de hoje, está provado que a Palestina sempre foi habitada. Só para vocês terem uma ideia, para nós todos termos uma ideia, de acordo com o censo britânico de 1922, o primeiro censo britânico
já com a outorga aos britânicos do mandato colonial sobre a Palestina após a Primeira Guerra Mundial, em que é derrotado o Império Otomano, esse primeiro censo diz que a Palestina era habitada por 28,57 habitantes por quilômetro quadrado. Essa era a densidade demográfica da Palestina deste momento. Enquanto isso, só para a gente ter uma ideia, para a gente fazer um comparativo, o Brasil tinha 3,75 habitantes por quilômetro quadrado. E a China, que já era o país mais populoso do mundo, tinha aproximadamente 36 habitantes por quilômetro quadrado. Por que essa narrativa, toda essa sequência histórica é importante? Para nós concluirmos que, ao dizer que a Palestina era uma terra sem povo, os sionistas haviam anunciado que a fariam sem povo, a despovoariam. É por isso que eles fazem isso em 48. É por isso que eles, ao tomarem 76% da Palestina histórica, expulsam mais de 80%, ou matam, desta parte do território. Mas eles não conseguem tomar a totalidade do território, por N razões históricas, que precisaríamos ter muito tempo para aprofundá-las. É por isso que eles precisam da Guerra de 67, quando eles tomam novamente uma outra parte da Palestina que eles não conseguiram tomar em 48, e tentam promover, aliás, eles promovem uma série de limpeza, uma continuidade da limpeza étnica, tanto que mais palestinos fogem para Gaza, por exemplo, que cerca de 60% da população da Gaza atual é refugiada ou descendente de refugiados, especialmente de 1948, mas também uma porção de 67. E é esse projeto permanente de limpeza étnica e tomada de terra palestina, com aproximadamente atualmente 500 a 600 mil colonos extremistas, todos eles estrangeiros assentados especialmente na Cisjordânia, de que trata o processo permanente de limpeza étnica, ocupação, tomada do território e agora de imposição de um regime claramente e muito mais avançado, eu digo claramente aos olhos das pessoas, porque ele sempre foi, de apartheid, de supremacismo e de experimento social genocida permanente, envolvendo a quase totalidade dos chamados cidadãos israelenses nele. E se inscreve nesse projeto geral o chamado Acordo do Século. Ele prevê a normalização da tomada da Cisjordânia a partir daquilo que eles estão chamando de anexação de aproximadamente 30% da Cisjordânia, que nada mais é do que legalizar, em tese legalizar, na visão Trump, ao arrepio da legislação internacional, do direito internacional humanitário, especialmente, bem como à luz das resoluções da ONU, de todo o Vale do Jordão e de todos os blocos de assentamentos, que seriam aproximadamente, entre pequenos associados a alguns maiores, 80 blocos, que, consequentemente, vão produzir aproximadamente 100 bantustões palestinos. Os palestinos não terão direito, neste acordo do século do Trump, por exemplo, a ter política externa independente, não poderão selar acordo com outros países conquanto não sejam autorizados por Israel, não podem ser signatários de documentos internacionais sem que sejam previamente aprovados por Israel, não podem integrar organismos internacionais sem que Israel aprove, não poderemos ter, a Palestina de Trump não pode ter uma força de defesa, a força de defesa dos palestinos, pasmem, seria Israel, e os palestinos pagariam por isso. O exército israelense permanecerá nos territórios palestinos a pretexto disto, mas, ao mesmo tempo, para guarnecer os colonatos que permanecerão na Palestina. O uso de todos os recursos naturais, especialmente da água, só poderá ser feito com anuência e ou coordenação com o ocupante. A alfândega será israelense e a Palestina não terá nenhum contato com o mundo exterior, já que todas as fronteiras serão da Palestina, imaginada por Trump, serão controladas pelos israelenses. Além do mais, Jerusalém será integralmente israelense. Além do mais, os refugiados não terão direito ao retorno nem compensações. Além do mais, por fim, os palestinos não terão, de fato, um Estado. Então, essa é a ideia geral, e é dessa maneira que a gente evolui o sistemático alinhamento dos Estados Unidos
com um projeto sistemático do sionismo que nunca cessou de limpeza étnica da Palestina. É o mais fantástico e duradouro projeto de limpeza étnica conhecido em toda a história da humanidade. O apartheid de Israel ele vai se expandindo e se consolidando segundo essa visão que você nos apresenta, né? Um projeto de limpeza étnica mesmo, porque desde o início a desproporção de populações era uma coisa gritante, né? Enquanto a Palestina em 47 tinha 1.400.000 árabes palestinos, muçulmanos, cristãos, judeus e pessoas sem religião nenhuma, os judeus eram 630 mil, e como você falou, bem falou aí, Walid, a maioria deles importado das antigas repúblicas soviéticas, da Europa, né? Então, essa gente que reclama o direito ao retorno devia retornar para a Europa, porque eles são de lá, não são da Palestina. Os judeus originários não faziam parte dessa composição, não são esses louros de olhos azuis, né? Ruivos, etc. Para você que entrou agora, nós estamos conversando com Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, na companhia do nosso amigo André Frege. E eu peço a vocês que nos assistem, que nos acompanham, ou quem está entrando agora, que compartilhe essa transmissão para que a gente leve ao maior número de pessoas essas questões da mais alta relevância para o conhecimento da causa palestina que está sendo trazida pelo nosso convidado, Walid Rabah. André, é com você, meu camarada. Eu estava escutando... E aí, está saindo o som ok? Tá joia. Eu estava escutando o Walid falar da falácia sionista lá lançada, né, do povo sem terra, para uma terra sem povo, para um povo sem terra, e a gente pensa logo que a gente poderia dizer que o movimento sionista, que sionistas inventaram as fake news, né? Porque foi a primeira mentira propagada sem ser efetivamente verdadeira, né? E aí, hoje, ocorre efetivamente uma disputa de narrativas a partir de fatos que aconteceram e também os sionistas tentam distorcer esses fatos. Mas eu acho assim, para concluir esse ciclo dentro da geopolítica, não sei se você tem outra pergunta nesse sentido, Marcos, para trazer também à tona os acordos que Donald Trump intermediou com alguns países árabes, né? Nós já tínhamos a Arábia Saudita como capacha dos Estados Unidos, como o Brasil é nesse complexo, nesse viralatismo, né? Aí algumas monarquias, alguns países árabes, assim, Emirados, né? Emirados Árabes Unidos aos Estados Unidos e a Israel, a gente poderia falar, né? Fizeram uma verdadeira traição à causa palestina. A gente pode afirmar, como a gente pode rememorar a eleição de 2018, e aqui no Brasil, apesar de todo o apelo das entidades representativas da causa palestina, o apelo da comunidade para que as pessoas de origem palestina, descendentes árabes, pessoas que professavam e professam a religião islâmica, de não votarem no atual presidente que já se dispunha a ser um aliado dos Estados Unidos e de Israel e, assim, apoiar indistintamente o genocídio, a limpeza étnica promovida por Israel na Palestina, essas pessoas também, assim como esses países, a gente pode falar de uma traição à causa palestina, né? A gente poderia, numa figura hiperbólica, uma figura de linguagem até hiperbólica, dizer que essas pessoas se tornaram inimigas de Deus, inimigas de Alá e inimigas da causa palestina. Mas aí, como individualmente não se tem muito peso, eu queria que também o Walid discorresse sobre esses acordos que Trump intermediou entre os países de Israel, a começar pelos Emirados Árabes, e de que maneira traz prejuízo à causa palestina. Independentemente do raciocínio imediato que o André traz, e tem muita pertinência nas colocações,
a gente precisa dar uma recuadinha a mais ou menos 1916, 1917, 1920, para depois chegar mais para frente, chegarmos até onde nós estamos agora. E já que o Marcos citou o termo geopolítica, em geopolítica é muito curioso, né? Porque você tem formações de fronteiras e as fronteiras coloniais são mais retas que a mais reta das réguas. E no Oriente Médio é cheio dessas fronteiras retas. Em 1916, nós temos os chamados Acordos de Sykes-Picot, que, na verdade, eram Sykes-Picot e Sazonov, o representante russo, nesses acordos secretos de partilhar colonialmente aquela região toda. Mas aí acontece a Revolução Russa, e a Revolução Russa retira o que se torna a União Soviética, né? Retira a Rússia desses acordos. Então, ficam só Sykes-Picot, França e Inglaterra implicados. À luz desses acordos, o senhor Lord James Balfour emite naquela declaração, chamada Declaração Balfour, em que, em 67 palavras, inicia a tragédia palestina ao prometer a Palestina para ser um lar nacional judeu. E é curioso que eles citam, não é verdade, que os demais povos, ou os demais seres humanos habitantes ali, eles estariam albergados por, aspas, não atentar contra os direitos civis e religiosos de comunidades não judaicas. Ou seja, os direitos nacionais pela Declaração Balfour estava claro que seriam só para um determinado grupo professante de um determinado credo religioso que seria basicamente estrangeiro levado à força à Palestina, ou melhor, imposto à força aos palestinos. Então, não teriam direitos nacionais e, logicamente, só estava anunciado ali um Estado supremacista e de apartheid, muito lá atrás. E é curioso notar que, logo na sequência, acontecem duas coisas muito importantes de considerar historicamente. Acontece o Tratado de Sèvres, de 1920, que é o acordo de paz entre o Império Otomano, hoje Turquia, e os países aliados na Primeira Guerra Mundial, Império Otomano, França e Rússia, não é? E neste tratado, a promessa, a Declaração Balfour é incorporada nesse tratado. Depois ela é incorporada, essa promessa é incorporada depois, concomitantemente praticamente, também em 1920, na Conferência de San Remo, que traz os italianos derrotados na Primeira Guerra, mas traz eles para esse arranjo colonial. E depois nós temos, finalmente, a outorga do mandato de protetorado pela antiga Liga das Nações para os britânicos. No mandato está incorporado também a Declaração Balfour e todos esses acordos, evidentemente. Naquele momento, não se desenha só a tragédia palestina. É aí que eu quero chegar. Se desenha todo o Oriente Médio que está aí. Então, não é correto nós afirmarmos que apenas o monstro sionista, o Estado degenerado e de apartheid, de genocídio israelense, seja produto deste arranjo colonial. A totalidade do Oriente Médio, lamentavelmente, é um arranjo é resultado deste arranjo. E países artificiais são criados. Os Emirados Árabes Unidos são um Estado artificial que, de população originária, mal tem 800 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. E aproximadamente 8 vezes esta população ou mais de estrangeiros trazidos para trabalhar ali e que vivem também num regime praticamente de apartheid. A mesma coisa no Bahrein. Então, digamos que aqueles todos que se serviram do arranjo colonial estão simplesmente postos a se coordenar. E vejam, Israel tem apenas 72 anos contra uma história dos palestinos de pelo menos 10 mil anos, contando todos os seus descendentes, de quem nós descendemos na antiguidade. Tanto Bahrein quanto Emirados Árabes Unidos têm mal 50 anos. Alguns netos dos que foram limpados etnicamente em 48 têm 50 anos.
As nossas oliveiras, algumas delas, segundo cientistas japoneses que estiveram recentemente na Palestina, há oliveiras de 5.000 anos na Palestina. Essa é a nossa história. Geopoliticamente, nós estamos falando de um arranjo, neste exato momento, de nações que não representam absolutamente nenhum impacto na comunidade internacional. Quem representa impacto na comunidade internacional são Inglaterra, são Alemanha, são França, são a Bélgica, o Vietnã, a Índia, a China, a Rússia e mais 3 a 4 dezenas de países que, nesta última segunda-feira, a pedido da Palestina, estiveram reunidos no Conselho de Segurança da ONU e, à unanimidade, condenaram Israel, condenaram os assentamentos e defenderam que se realize, sob o direito internacional, um Estado palestino. Então, eu penso que nós não devemos superestimar este arranjo de nanicos diplomáticos, de nanicos em direitos humanos, de nanicos em todos os elementos civilizatórios. Esse é um abraço de afogados, esse é um abraço de regimes de apartheid, esse é um abraço de ditaduras. Os israelenses, ou melhor, o regime israelense, é um regime de estrangeiros levados à Palestina para promover apartheid. Os Emirados Árabes Unidos são um regime ditatorial que importa estrangeiros para promover contra eles também um apartheid. Estão se normalizando as relações entre 2 ou 3 regimes de apartheid. Aí alguém pode dizer, mas esta acusação serve para o Egito também? Bem, o Egito fez um acordo de paz verdadeiramente porque esteve em guerra com Israel e havia territórios seus ocupados que lhe foram restituídos. É muito diferente. Além do mais, o Egito nunca disse que Jerusalém é a capital de Israel. Nunca disse que as resoluções da ONU não devem ser acatadas. Nunca disse que a anexação deve ser permitida. E a Jordânia selou acordo, sim, mas selou acordo depois das conversações multilaterais de Madrid, em 91. Selou acordo depois das conversações de Oslo, de 93, ou melhor, dos acordos, as conversações acontecem de 91 até 93. Então, sob o aspecto moral, a Jordânia também não está nesta vala, neste lodaçal em que estão os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Então, nós precisamos analisar sobre esse aspecto e se parar sobre isso. Não há uma tragédia iminente diferente daquela que já havia. É preciso apostar na superação deste quadro todo, à luz da insignificância dos que estão se encontrando. Ou, por acaso, Israel não está mais questionada no mundo do que nunca frente aos seus crimes. Israel nunca esteve tão criticada no mundo. Israel nunca esteve com a sua imagem tão próxima do que verdadeiramente é Israel para todo o mundo. Então, eu penso, André, que nós precisamos tecer as considerações nestes termos, até mesmo para que nós não imaginemos que estamos diante do final dos tempos e que o final da Palestina está anunciado para amanhã ou depois. Acho que estamos com algum problema técnico. Walid, eu estou online aqui. Eu não sei se Marcos saiu, não é? Eu estou com um som. Já voltou? Pronto. Eu estava falando aqui, estava sem microfone. Eu estava registrando aqui as diversas participações de amigos e amigas que nos acompanham. Estava mencionando aqui a Ana Vieira, Munir Adassi, o Tiago Jesus, o Mohamed Kamal Mansur, a Associação Palestina do Rio de Janeiro. Ali, um recado para você aí. Boa tarde, irmãos. Estamos buscando unir palestinos e descendentes que moram no Rio de Janeiro
Precisamos de ajuda, os mesmos estão muito dispersos no Estado. A Luana Mota perguntando onde o vídeo vai ficar salvo. Os vídeos ficam salvos tanto na nossa fanpage aqui no Facebook, quanto no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/Ibraspal. Também aqui o Armando Ruda, Tiago de Jesus, Karina Ramdan, Irineu Dourado de Oliveira, o Irineu Yahia, Palestina do Rio ao Mar. O Alide, tem uma pergunta aqui da professora Franci Rose Campos Barbosa. Ela pergunta: gostaria de perguntar ao Alide Rabah como o governo brasileiro podia contribuir com a Palestina. Não falo sobre o governo atual, porque este quer mesmo que os palestinos se submetam à violência sionista. Então, essa é a pergunta da professora Franci Rose para o Alide Rabah. Primeiro de tudo, eu quero cumprimentar a professora Franci Rose pelo fantástico papel que ela tem desempenhado na discussão dessa nova febre de intolerância, todos os tipos de intolerância, reproduzindo-se, claro, na intolerância religiosa. E a professora Franci Rose tem alcançado grande respeitabilidade em vista disso. Eu a parabenizo por isso, louvo o seu trabalho. Penso que, professora, o Brasil, bem como outros países, contribuem, basicamente, não admitindo que o direito internacional, ainda que com os seus limites, ainda que com o direito internacional se realizando para a Palestina de um modo muito injusto, mas, na pior das hipóteses, naquilo que se resolveu convencionar, sejam as resoluções para a Palestina, sejam as convenções internacionais, protocolos internacionais, acordos internacionais, estatutos internacionais em geral para a Palestina, sejam cumpridos, e o Brasil vinha se comportando desta maneira, inclusive não admitindo que Jerusalém não fosse anexada, não admitindo a implementação dos colonatos e desejando uma saída negociada que resultasse em paz na Palestina, justa, cumprindo-se todas as resoluções. Dessa maneira, e o Brasil tentou cumprir isso. Mesmo que o Brasil tenha cumprido um papel que não contribuiu para a Palestina e acabou contribuindo justamente para a tragédia, lá atrás, em 1947, final de 1947, dali em diante, o Brasil manteve-se defendendo a necessidade de que também um Estado palestino houvesse ali. E, nesse tempo todo, não alterou essa sua posição. Veja que, mesmo durante, por exemplo, os governos da chamada junta militar, a posição se manteve também equilibrada nesse sentido, e todos os demais governos no pós-redemocratização, aquele que não foi eleito, mas resultado do colégio eleitoral do ex-presidente Sarney, depois com Collor, depois com Itamar Franco, depois com Fernando Henrique Cardoso, depois dos 4 governos, ou 3,5, de coalizão liderados pelo PT, a política externa manteve-se, de certa forma, equilibrada, né? Então, é desta maneira que o Brasil pode contribuir. O Brasil pode contribuir mais ainda, desejando que a paz na Palestina se realize para que todo o Oriente Médio finalmente tenha paz. Vejamos, o Oriente Médio não pode ser uma região permanentemente conflagrada e ocupada militarmente pelo anglo-sionismo, porque esta região passa a ser vetada ao restante do mundo que, se houvesse um momento, uma situação internacional multilateralista, esses países do Oriente Médio, bem como países que não são imperialistas e militaristas e que não são ocupantes militarmente daquela região, passem a usufruir do comércio bilateral com esses países e esses países com o resto do mundo. A ocupação bélica, a destruição permanente dos tecidos estatal e social naquela região impedem que aquela região esteja aberta ao mundo. Impede, por exemplo, que o Brasil usufrua de trocas comerciais, científicas, acadêmicas de toda a natureza, culturais com esta região. O Brasil perde com isso. Só para vocês terem uma ideia, tem alguns levantamentos aqui que eu gostaria de apresentar a vocês, não é? Como é que o Brasil atua contra os interesses nacionais brasileiros? E aí nós estamos falando como o Brasil pode ajudar a si mesmo. O Brasil, atualmente, adota uma postura extremista, defendendo o extremismo israelense para o Oriente Médio.
Isso por si só já é um equívoco. Mas é um equívoco maior ainda quando nós estamos falando dos interesses nacionais legítimos do Brasil. Eu vou dar um dado aqui para vocês. Até agosto deste ano, dados oficiais do governo brasileiro, o Brasil tinha só com o mundo árabe aproximadamente 5 bilhões de dólares de superávit. O que quer dizer que pode fechar com 7,5 bilhões de superávit este ano com o chamado mundo árabe. Quando nós consideramos o Oriente Médio, somando Turquia e Irã, estamos falando de aproximadamente 7 bilhões de dólares de superávit até agosto, e dificilmente fechará o superávit com menos do que 11, talvez 12, mais ou menos, bilhões de dólares de superávit. Enquanto isso, o Brasil se ajoelha para um regime criminoso e pária, o de Israel, que até, vou dar um número exato aqui, até agosto deste ano, impunha ao Brasil um déficit de 350 milhões de dólares. Até o final do ano, portanto, vai fechar no mínimo perto de 600 milhões de dólares de déficit ao Brasil e, no acumulado dos últimos 3 anos, impôs ao Brasil e Israel perto de 3 bilhões de dólares, no acumulado dos 3 anos passados, de déficit. Eu vou citar uma outra circunstância. O Brasil não está chutando apenas o Oriente Médio. O Brasil está chutando, por exemplo, a China. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem um acumulado até agosto de 36 bilhões de dólares de superávit, até agosto. Destes, 25,6 com a China, ou seja, 70,4 do nosso superávit na balança comercial. Todo ele, 70,4 dele é com a China. No entanto, eles estão chutando a China. Que política externa é essa? Essa política externa é desfavorável aos interesses nacionais brasileiros. Para ficar ajoelhados para quem? Para os Estados Unidos, que nos impõe, neste exato momento, um déficit de 3 bilhões de dólares, os Estados Unidos. O que quer dizer que nós fecharemos a balança comercial com os Estados Unidos até o final do ano, com um déficit monstruoso de aproximadamente 5 bilhões de dólares. O presidente também, logicamente, nós não estamos aqui interferindo nos assuntos internos do Brasil, muito pelo contrário, defendendo, professor, os interesses legítimos nacionais do Brasil. O presidente discursou que, na Assembleia Geral das Nações Unidas, recentemente, discursou que, primeiro, ele elogiou a normalização dos Emirados Árabes com Israel. E foi só isso que ele disse, basicamente, de relações internacionais do seu discurso. E bem ao final. E também disse que, graças ao seu governo, o Brasil havia incrementado as suas relações com os Emirados Árabes Unidos. Bom, quais são os números verdadeiros? Em 2002, o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, do seu segundo mandato, as exportações para os Emirados Árabes Unidos foram de 500 milhões, as importações de 100 milhões, o superávit foi de 400 milhões. Com a iniciativa ASPA, né, América do Sul, Países Árabes, que teve várias reuniões reunindo todos esses países a partir de 2003, o Brasil foi crescendo a sua relação com todo esse mundo árabe, consistentemente, e chegamos em 2014, por exemplo, eu selecionei esse ano porque esse é um ano emblemático. Em 2014, nós tínhamos 3 bilhões de dólares de exportações para os Emirados Árabes Unidos, 6 vezes mais do que 2002, e tínhamos 500 milhões de dólares de importação. Então, nós tínhamos 2,4 e pouco, porque eu estou arredondando os números aqui, arredondei 2,4 e pouco bilhões de dólares de superávit com os Emirados Árabes Unidos. Qual que é o quadro agora? O quadro agora é este, e é terrível. Até agosto, nós tínhamos apenas 1,2 de exportação, aproximadamente quase 1 bi de importações, e nós tínhamos um superávit de apenas pouco menos de 200 milhões de dólares. O ano passado, só para vocês terem uma ideia, nesta mesma época, foi de 1,6 bi também. Ou seja, no ano passado já tinha caído em relação a anos anteriores, para este mesmo país,
Neste ano caiu ainda mais. Nós não alcançaremos, neste ano, 2 bilhões de dólares de exportação para os Emirados e não chegaremos, seguramente, generosamente, a 400 milhões de superávit. Exatamente. Isso quer dizer que nós temos, em relação a 2014, só para termos uma ideia, 1 bilhão a menos de exportações e teremos aproximadamente 2 bilhões a menos, um pouco menos de 2 bilhões a menos de superávit. Esta é a realidade. Então, nós estamos falando de atentado aos interesses nacionais brasileiros. Nós somos uma população, acima de tudo, brasileira de origem palestina, e tal qual nos ensinou o saudoso Yasser Arafat, nós queremos ser patriotas em relação à Palestina. Primeiro de tudo, nós temos que ser patriotas no Brasil ou onde quer que nós estejamos. Quem não defende os interesses do país, legítimos e não imperialistas, do país em que está, ele também não é um defensor da Palestina. Então, nós defendemos o Brasil e é esta, professora, a realidade posta. Eu espero ter sido capaz de contribuir com o debate, respondendo a sua questão da maneira mais oportuna possível. Realmente, essa questão, essa visão que você nos traz, Walid, da importância das relações do Brasil com a Palestina, demonstra que nós temos um papel como Estado, como nação, em relação aos palestinos, em todos os campos, inclusive no mercado, no comércio exterior, né, na balança comercial. E você falou no início da sua fala, em uma pergunta anterior, sobre o papel do Partido do Brasil nas Nações Unidas, né? Esse atual governo, presidido pelo capitão Bolsonaro, ele é o único governo brasileiro que, para usar uma expressão popular, deu um cavalo de pau na nossa diplomacia, porque todos os governos brasileiros que o antecederam, né, todos sabem que o Brasil anualmente abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, e aquela sessão da Assembleia é aberta com o discurso do chefe de Estado brasileiro. Todos os chefes de Estado anteriormente, inclusive o golpista Temer, Lula, Dilma, Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, etc., todos eles mencionaram a questão palestina como um problema a ser resolvido e a responsabilidade das Nações Unidas, né? Todos os governos brasileiros, inclusive os governos militares, votavam favoravelmente aos pleitos da Palestina como um caminho para se alcançar a paz possível, né, para esse chamado conflito árabe-israelense, né, da Palestina com os israelenses que ocupam seu território da Palestina histórica há tantos anos. E agora nós temos um governo, um presidente da República, que não só serve de ponta de lança das políticas sionistas em nosso país, como contraria completamente a orientação da diplomacia, da chancelaria brasileira ao longo desses anos todos, né? Que é um absurdo, porque para os árabes e para a Palestina em especial, o intercâmbio cultural, comercial, científico, etc., é muito elevado, é muito importante, de lado a lado, né, de troca de interesses e de realizações. Mas, Walid, eu queria te fazer uma pergunta aqui de um tema bastante atual, mas antes eu queria aqui agradecer a algumas pessoas que nos acompanham, né, nesta live, por exemplo, a nossa querida Zélia Pinheiro, que semanalmente acompanha nossas lives, comenta, o João Batista Lima, que nos oferece aqui uma contribuição, que nessa questão da Palestina a questão da Palestina em relação a esse governo aí, né, de fustigar a Palestina, e não somente a isso, mas ameaçar transferir a Embaixada do Brasil da cidade de Tel Aviv para a cidade sagrada de Jerusalém, contrariando uma resolução das Nações Unidas, ou não, várias resoluções das Nações Unidas. Ele está dizendo aqui que fere uma cláusula pétrea da nossa Constituição, que é o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição brasileira. De fato, esse governo não respeita a Constituição, não respeita nada.
um respeito aos direitos, enfim. O Tiago Jesus já mencionei, Muti Ibrahim, Israel Zayed. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham semanalmente e pedir que vocês compartilhem essa transmissão para que esses temas de alta relevância para o conhecimento da questão palestina sejam levados ao conhecimento de mais pessoas. Walid, eu queria tratar de um tema que está muito atual e eu acho que é um tema virtuoso para os palestinos, que é a reunião que aconteceu no dia 5 de setembro entre todos os representantes dos partidos e grupos políticos da resistência palestina que firmaram um acordo de ação conjunta para enfrentar essa situação de ocupação sionista e esse acordo do século que você também definiu aí quais são os seus objetivos, né? Do ponto de vista da resistência palestina, que nós temos acompanhado pelos diversos órgãos que divulgam, essa foi uma reunião de um grande significado histórico, né? Porque os desdobramentos eles darão instrumentos e mais força para que o povo palestino, as suas entidades, a sua representatividade e a sua resistência possam enfrentar esse projeto colonial sionista na Palestina com uma força, né, mais unida, né? E na declaração final do encontro, né, foi dito que o esforço maior é para acabar com a divisão palestina e promover a reconciliação e uma parceria nacional num nível elevado e no nível mais rápido possível, para que, inclusive, as cláusulas democráticas, eleição para o Conselho Legislativo, eleição para a presidência e a eleição para o Conselho Palestino, ocorram no mais curto espaço de tempo, né? Nós sabemos que outras reuniões serão realizadas, salvo engano, a próxima será com a chancela da Rússia, né? Será em Moscou, né? E isso avança no sentido da unidade das forças palestinas. Eu queria que você falasse um pouco para nós aqui qual o significado estratégico desse encontro para a luta de resistência palestina e quais as expectativas da FEPAL, em particular, e da comunidade palestina no Brasil, com essa unidade de ação, né? Você que conversa com tantas forças, qual é a expectativa no Brasil em relação a isso? E mais, como essa unidade de ação defendida que está se viabilizando pelas diversas forças políticas palestinas, ela pode se refletir no Brasil, por exemplo, né, para fortalecer a nossa luta de solidariedade, o nosso movimento de solidariedade com o povo palestino. Eu acho que você fechou tão bem o comentário, o questionamento, que eu vou começar por ali, porque eu acho que é muito importante essa consideração. Depois vamos para o resto. Sou estranho para o mundo todo, sou estranho, inclusive, para aqueles que querem se solidarizar à Palestina, que os palestinos não se entendam, que os palestinos não tenham postura unificada, que os palestinos não, digamos assim, alguém que se dedica a apoiar a luta palestina, ele pode se perguntar, mas como é que eu vou conseguir ajudar quem não está se coordenando enquanto povo, enquanto resistência, enquanto reação, não é? Na própria Palestina ocupada, ou até mesmo isso tudo refletindo em problemas nas próprias diásporas palestinas. Então, é fundamental que seja dado também um sinal positivo, um exemplo para todos aqueles que apoiam a Palestina, todos aqueles que têm promovido esforços nas suas vidas pessoais, nas suas vidas políticas, nas suas vidas acadêmicas, nas suas vidas de militância e de ativismo pela Palestina. É injusto que nós, a Palestina, não dê um exemplo deste particular. Uma outra questão que eu considero muito importante é assim: o início da sua intervenção é frente ao quadro atual. Eu pergunto, e se este quadro não tivesse? E se nós recuarmos mais para trás, houve alguma justificativa de mínima plausibilidade, e aqui eu não estou fulanizando eventuais percepções críticas, haveria razões plausíveis para que os palestinos permanecessem tanto tempo apartados, quase que com dois simulacros de mini-estados
administrados por duas posições? É possível admitir que os palestinos fiquem tanto tempo divergindo tão poderosamente quando deveriam canalizar essas energias contra a ocupação, canalizar essas energias para promover esforços diplomáticos, canalizar essa energia para organizar a produção na Palestina, organizar a capacidade intelectual palestina, reorganizar a narrativa histórica palestina, reorganizar uma série de iniciativas organizacionais, inclusive das diásporas. Nós condenamos esse apartamento entre os palestinos e defendemos em diversas notas, nos últimos pelo menos 5 a 6 anos, conclamando, condenando a divisão e, ao mesmo tempo, clamando por uma reconciliação e uma iniciativa nacional de unidade que conduza a eleições em todos os níveis e em todas as partes da Palestina, que conduza a renovação do Conselho Nacional Palestino, que agregue todas as forças que querem lutar pela Palestina, dentre os palestinos, evidentemente, na OLP também, e que resulte, evidentemente, numa tranquilidade para a própria população palestina, porque a divisão das forças palestinas também intranquiliza a população palestina, intranquiliza os refugiados palestinos e intranquiliza as diásporas palestinas. Então, há muitos aspectos que normalmente não são considerados e que só aqueles que vivem na carne a problemática da divisão podem trazê-la. Por fim, também, a questão palestina é uma questão nacional. Ela não é um monopólio de uma determinada visão político-partidária. Ela não é propriedade de uma única visão de mundo. Ela não é propriedade de uma única visão religiosa. Os palestinos são multifacéticos. Há palestinos de um determinado credo religioso e de outro. Há palestinos professantes mais assíduos e palestinos não professantes mais assíduos. Há palestinos à direita, ao centro e à esquerda. Há palestinos filiados a partidos e outros não. Ou seja, a Palestina é de todos os palestinos. Portanto, até por esse aspecto, a luta nacional é de cada palestino, porque a ocupação ela não escolhe este palestino em detrimento daquele. Ela pode, eventualmente, em determinados momentos, cooptar um ou outro. Mas quando ela escolhe a limpeza étnica, ela não escolhe a limpeza étnica contra o palestino A ou B ou C. Em determinados momentos, ela pode escolher primeiro este ou primeiro aquele. Mas, no final das contas, a limpeza étnica é contra trabalhadores palestinos e empresários palestinos. É contra mais religiosos e menos religiosos. É quem, porventura, aposta numa saída mais assim e mais assado. A ocupação israelense já provou que não quer um único palestino na Palestina. E a ocupação israelense já provou também que vai suportar os palestinos enquanto ela puder, sob um regime de apartheid asfixiante que leve-a a abrir mão dos seus direitos nacionais, que abra mão, inclusive, da sua história ou saia. O que Israel vai impor daqui a pouco, e a resistência palestina vai ter que dar conta disso, é que, por exemplo, aqueles palestinos que estão nos territórios tomados em 48, não seja mais permitido aprenderem nas escolas o árabe, mas apenas o hebraico. Não seja mais permitido a eles sequer terem obras publicadas para lerem sobre a tragédia palestina que nós denominamos no árabe Nakba, catástrofe. Isso tudo está em andamento. E, finalmente, Israel subiu um degrau na sua percepção de Estado fascista, nazista e de apartheid total, supremacista de limpeza étnica, ao se autodenominar, autoproclamar Estado Nacional Judeu. Até então, eles douravam a pílula, não é? Com a carta de fundação, dizendo-se um Estado democrático judeu. Agora eles avançaram, agora eles se tornaram plenamente Partido Nacional Socialista. Socialista é o termo que o partido do Hitler adotou para si mesmo. E é isso que nós estamos vendo. Então, os palestinos não têm, as lideranças palestinas não têm o direito de, subordinadas a eventuais projetos de potências regionais ou potências
extra-Oriente Médio, imporem ao povo palestino a divisão e, com ela, a facilitação do trabalho da ocupação. Nós temos nos posicionado assim, nós saudamos muito essa iniciativa do início do mês passado, saudamos as iniciativas posteriores, inclusive a coordenação para a resistência popular pacífica, já no dia 14 do mês passado, tomou iniciativas e continua tomando iniciativas em coordenação, isso nos anima. Já há outros passos, agradecemos à Turquia por ter sediado em Istambul a reunião entre as duas principais forças, Al-Fatah e Hamas, para se coordenarem com vistas a programar as eleições legislativas e disso resultar as eleições presidenciais posteriores, disso resultar a renovação do Conselho Nacional Palestino, que é a máxima instância nossa em todo o mundo. É dessa maneira que nós recebemos e é assim que nós apostamos e achamos que assim nós derrotaremos o colonialismo britânico. Veja, mais importante do que a normalização de países artificiais com Israel é a unidade palestina. Frente à unidade palestina, Bahrein e Emirados Árabes Unidos são um grão de areia, são um sopro de verão em alguma praia deserta. Muito bem, é isso mesmo. A unidade palestina é o sentido do fortalecimento da luta. Se a gente comparar com outros países que enfrentaram forças poderosas de ocupação, como, por exemplo, o exemplo mais recorrente é o exemplo do Vietnã, né, que nas condições mais precárias, do início da resistência contra a agressão norte-americana, chegou à vitória, porque teve a unidade do seu povo e a firme decisão de não permitir que o imperialismo acabasse com o Vietnã. É claro que eles pagam um preço elevadíssimo até hoje, mas a pátria está livre, né? Não está sob a ocupação. Você que entrou agora, nós estamos aqui tendo a satisfação de conversar com o Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina. Nós estamos tratando aqui de temas importantíssimos da questão palestina, né? Desde a ocupação dos períodos ancestrais até as questões mais atuais, né? Você que chegou agora, nos ajude a compartilhar essa transmissão. Quero mandar aqui um abraço e agradecer ao Genilton da Silva, a Ana Vieira, ao Irineu, já falei, a Raja Calil, a Aline Rolim de Araújo, Armando Ruda, Zeni Teixeira, enfim, todas, Faiza Daúde, todas as pessoas que nos dão a satisfação de nos acompanhar a cada semana nessas lives. André, é com você, meu camarada. Não vão silenciar a nossa voz, a voz da causa palestina, nem a tecnologia impede, a gente resiste, né? Eu acho que a gente está caminhando, né, já para os momentos finais desse nosso bate-papo virtual, dessa oportunidade que a gente teve de conversar, de ouvir o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, Walid Rabah, e nessa temática aí dessa unidade, eu queria antes um pouco trazer a questão da solidariedade, do apoio à causa palestina dos grupos ativistas, né? Hoje eu estou usando a versão branca da camisa do coletivo Aliança Palestina Recife, né? Antifascista, né? Aí da outra vez eu estava com a preta, e a gente tem testemunhado que ativistas da causa palestina, as pessoas solidárias do mundo, e aí inclusive grupos judeus, grupos de pessoas judias não sionistas, elas carregam em si, essas pessoas ativistas, uma palestinidade que a gente às vezes não encontra nas próprias pessoas das comunidades. E a gente se debatia durante muito tempo o que fazer para buscar esse engajamento, né? Para que as pessoas se reconheçam como cidadãs e cidadãos do mundo, enfim, que é uma luta mais universal. E aí, este exemplo da unidade do povo palestino,
da unidade da força política palestina. Eu acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo, um momento sombrio, a Palestina que enfrenta o nazismo de um Estado lá na Palestina, a ocupação. Nós aqui no Brasil também a gente não pode deixar de dissociar esse atual cenário político de um cenário efetivamente de presença de ideais fascistas, né, de atitudes fascistas. E aí eu queria ouvir de Walid, né, um comentário, umas considerações em relação a essa necessidade de a gente realmente engajar as pessoas que se compreendem lutadoras contra o fascismo. E aí a questão a gente lutava para engajar a comunidade palestina e não encontrava a reverberação dessa nossa proposta, dessa nossa ideia, dessa nossa busca, né? Da mesma forma, a gente não está conseguindo encontrar ressonância na sociedade, em alguns grupos, do nosso discurso contra essas ideias fascistas. E é dentro desse cenário que a unidade das forças, independentemente do campo político, da opção político-partidária, das convicções ideológicas, inclusive, aqui no Brasil, como na Palestina, só a unidade dessas forças, de todas e todos nós, a gente vai conseguir derrotar esse fascismo, essa cadela no cio que nos atormenta. Eu queria ouvir o Walid, com a experiência dele, também sobre essa temática. Bom, André, eu acho que dá para a gente trocar de cargo aqui, né? Porque é exatamente esse pensamento que a gente tem advogado. A totalidade das forças democráticas e até mesmo liberais que se confrontam com a ideia dos extremismos, das intolerâncias, ideias mais radicalizadas, inclusive extermínio de populações dentro dos próprios Estados nacionais, elas precisam ser enfrentadas por esse arco de alianças políticas, ideológicas e sociais muito, muito amplo. Esse arco tem que ser muito amplo. Então, grosso modo, você disse mais ou menos o que a gente pensa e o que eu, em privado, particularmente, também penso. Eu só faria um apontamento que eu considero bastante relevante, comentei já isso com algumas pessoas, eu acho que merece análise. O sionismo usufruiu, nos seus momentos mais lá de trás, de uma simpatia dos liberais do mundo todo e até de uma parcela muito, muito grande da esquerda mundial, né? Havia toda aquela comoção dos eventos alusivos à Segunda Guerra Mundial, lembrando que eles nada têm que ver com a existência do sionismo e da necessidade de um Estado-nação. Isso é da segunda metade dos 1800, durante a vigência dos pogroms, que são basicamente violências, né, de europeus não judeus contra europeus de fé judaica. É bom considerar que isso nunca aconteceu em mundo árabe ou islâmico ou na Palestina, mas sim na Europa. Então, essa simpatia toda dessa esquerda, desse liberalismo, inclusive da União Soviética, por exemplo, que apoiou veementemente, fortemente, inclusive belicamente, o nascimento do autoproclamado Estado e autodenominado de Israel. Naquele momento, isso tudo foi possível, mas de um tempo para cá, eu arrisco a seguinte percepção, análise. As forças mais ou menos liberais, as forças social-democratas, as forças mais nitidamente de esquerda ou de centro-esquerda, e os liberais também, inclusive grande parte dos liberais europeus, não estão mais dispostos e têm refutado chancelar a perpetuação da ocupação da Palestina, a perpetuação dos crimes de Israel na Palestina, a perpetuação da ofensa às resoluções da ONU e ao direito internacional, apostando na ideia de que é preciso resolver a questão palestina nos marcos da legalidade e a criação de um Estado palestino viável. E uma paz, finalmente,
justa para ser duradoura. Israel tenta permanentemente furar este bloqueio e eu arrisco dizer que, com todos os problemas, a fronteira final da impossibilidade de furar o bloqueio, o cerco montado pelo liberalismo ocidental, foi a posição dos Estados Unidos sob Barack Obama de permitir a condenação pelo Conselho de Segurança da ONU dos assentamentos ilegais. Nesse momento, Israel passa a apostar nos extremismos em todo o mundo, inclusive interferindo em eleições em estados nacionais, ofendendo as soberanias nacionais dos países, interferindo em seus assuntos internos, inclusive ofendendo governos, ofendendo governantes e ofendendo grosseiramente a diplomacia de alguns países, como o Brasil foi ofendido apenas por obedecer o ordenamento jurídico internacional de anão político e diplomático. Aí pode soar estranho, André, por que Israel estaria apostando no extremismo, arriscando a sua própria imagem pública no mundo? Primeiro que a imagem pública de Israel no mundo já é essa mesmo. Israel não tem mais como esconder o monstro que é. Segundo, Israel trabalha, volto a insistir, em fatos consumados. Então, se Israel puder permitir que entre 4 a 8 anos o mundo seja desgovernado, desmantelado, destruído por um caos extremista, e deste caos extremista arranque decisões nacionais de países que jamais apoiaram Israel, em apoio a Israel, eles apostam que depois desses 8 anos, esses fatos consumados serão irreversíveis. Não é por acaso que Israel se tornou a metrópole de todos os fascismos mundiais. Aqueles 10 a 8%, de 8 a 10% de extremistas que existem em alguns países hoje no mundo e que têm imposto um discurso virulento e violento na política nacional de muitos países, tem sempre nos perfis de redes sociais dessas pessoas, vocês verão sempre a bandeira eventualmente do país nacional, a bandeira de Israel e a bandeira dos Estados Unidos. Se apenas uma bandeira das 3 estiver, será a de Israel. E por que isso? Porque no passado Israel já não abriu mão de se aliar ao fascismo. Eu tenho aqui uma moeda que de 1934 resulta de 1933, quando a Federação Sionista da Alemanha selou um acordo com os nazistas para favorecer a imigração de alemães de fé judaica para a Palestina. Ela foi, em 1934, finalmente, em virtude deste acordo, von Mittelstein, então, do Partido Nazista, vai à Palestina a convite de quem? Exatamente da Federação Sionista Alemã. A Federação Sionista Alemã leva von Mittelstein. Von Mittelstein faz um grande relatório elogiando os kibbutz, elogiando que eles são iguais a nós, ele diz. Iguais a nós quem? Nazistas. Estamos organizando um Estado Nacional puro. E eles também estavam empreendendo isso e depreciou a população palestina, inclusive aquela mais sofisticada em cidades como Haifa. Depreciou-os. E disto resulta depois uma publicação, logicamente, de von Mittelstein, no jornal Der Angriff, que era o jornal do Partido Nazista, um deles, e também se cunha esta medalha, moeda, que de um lado tem a cruz, a estrela de 6 pontas, e do outro lado tem a suástica. E o que diz de um lado e de outro? Deste lado aqui, diz assim, ó, um nazista viaja à Palestina. Aqui, ó. E aqui onde tem a suástica, diz, e conta isto em Angriff. Então, a aliança dos sionistas e de Israel com todos os extremismos, e extremismos de extermínio humano, inclusive, portanto, os sionistas estarem implicados na matança de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, não é uma novidade. O quadro atual é apenas a repetição
trágica repetição do que é o sionismo desde sempre. Quando o sionismo preconizou, na segunda metade dos 1800, a limpeza étnica da Palestina, ele propôs o nazismo para a Palestina pelo menos 6 décadas antes do nazismo existir na Alemanha. É esta a realidade, André, e os que nos ouvem, e eu espero ter sido útil na minha resposta. Perfeito. André, você quer fazer mais alguma colocação a esse respeito? Não, é reforçar... deixa eu ver se o som... Não, tá ok. Tá ok. Reforçar, né, essa compreensão dessa necessidade de cada vez mais a gente angariar esses apoios, essas solidariedades, reforçar os movimentos de solidariedade como o movimento BDS, né, boicote, desinvestimentos e sanções, e, na verdade, nos aliarmos e compreendermos que derrotar os projetos colonialistas, derrotar o sionismo, derrotar o fascismo, não significa simplesmente obter uma vitória eleitoral, como muita gente aqui no Brasil tem confundido em relação às disputas eleitorais, né? Não, a gente só vai derrotar esse projeto quando a gente conseguir empreender a verdadeira narrativa, quando o nosso discurso, a nossa narrativa consiga converter, não no sentido religioso, né, as pessoas para a causa da humanidade, né? É preciso que a humanidade volte a se humanizar. Eu acho que essa é a ideia no combate ao fascismo, aos extremismos, às intolerâncias. Perfeito. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live, infelizmente, né? Já estamos beirando aí há quase 2 horas, mas esse é um assunto que, se a gente ficar 2, 3 horas aqui, ninguém se cansa, porque ele trata de um tema que diz respeito à humanidade, né? Nós, como seres humanos que defendemos os direitos humanos, a justiça e a soberania dos povos, temos que apoiar a causa palestina e temos que nos inteirar desses temas. E essa live as lives, aliás, do Ibraspal têm servido para isso. Aliás, tem também um comentário aqui da nossa Ana Vieira, que acompanha a nossa live. Ela diz que essas lives têm sido imprescindíveis para a minha formação e atuação como ativista pela causa palestina. É isso mesmo, todas as pessoas que nós temos convidado para as lives semanais é nesse sentido. E, se Deus quiser, nós continuaremos convidando mais pessoas do Brasil, de fora do Brasil. Nós já trouxemos dirigentes de organizações políticas da Palestina, trouxemos uma deputada do Conselho Legislativo Palestino, nossos irmãos aqui do Chile, que tem a maior diáspora palestina no nosso continente, com aquele trabalho fantástico, né? Inclusive o clube de futebol palestino, que integra aí a ponta de lança do futebol, né, da nossa região. Então, eu queria aqui registrar outras presenças, o Alide e André, da Gilian Melanie Herman, de São Luís. Exato, qualquer pessoa que se entende humanista deve defender a soberania e a autodeterminação da Palestina, né? A Ranizia Assaf, ótimos esclarecimentos sobre a causa palestina, né? E registrar aqui também outras presenças, né? A Jacilene Tenório, que nos acompanha semanalmente, a Manuela, que também nos acompanha nesse momento aqui na nossa live. E eu queria agradecer o Alide imensamente em nome do Instituto Brasil-Palestina, em nome do nosso presidente Ahmed Sherrada, que manda abraços para você e para o André Frege. Dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui e que esperamos voltar a esse assunto, né? Porque esse é um assunto que não se esgota. Enquanto a Palestina não for livre desse colonialismo sionista, esse assunto não vai se encerrar, porque diz respeito a uma causa e uma cláusula, se a gente pode dizer assim, fundamental para a humanidade. A Palestina, a libertação da Palestina, a causa da Palestina não é apenas dos palestinos que estão lá lutando nessa situação que você tão bem
nos trouxe mais informações na tarde de hoje. Esse é um assunto da humanidade, de todos nós, palestinos, não palestinos, brasileiros, sul-americanos, orientais, africanos, muçulmano, cristão, judeu, antisionista, né? E de todos nós, né? Então, Walid, eu queria te deixar à vontade para que você fizesse as suas considerações e também, se você esqueceu de algum tema importante e deseja falar, fique à vontade e estamos atentos para o que você vai nos dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles e aquelas que nos ouvem nesse momento, que nos assistem, tem duas coisas que eu considero muito importantes para finalizar essa nossa conversação sobre a Palestina e sobre o mundo, por que não? Primeiro, que está em andamento já há mais tempo, e isso foi iniciado contra os que apoiam a questão palestina, inclusive professantes do judaísmo nos Estados Unidos, a partir de iniciativas evidentemente patrocinadas diretamente por Israel, criando pseudo-organizações não governamentais, capitaneadas em regra por ex-oficiais dos serviços de inteligência, leia-se, assassinos profissionais de Israel, especialmente o Mossad, bem como, que não tenham integrado necessariamente esses serviços, mas que tenham servido e sido bem treinados no mistério de defender os interesses de Israel no exército israelense, inclusive essas iniciativas agora transportadas para o Brasil, que são de perseguição, inclusive fomentando no parlamento brasileiro a construção de legislações que criminalizem aqueles que defendem o boicote, o desinvestimento e as sanções a Israel. Então, defender o BDS passará a ser crime. Referir-se a Israel como um regime que pratica crime poderá significar a ofensa a um grupo nacional, a um país, grupo nacional, e isso também ser um crime de xenofobia, de racismo. Enfim, está em andamento, no Brasil, uma articulação dos sionistas com setores ultra-extremistas, inclusive no parlamento, para criminalizar a totalidade da defesa daqueles que se dedicam à defesa da Palestina. Esse é um aspecto importante a considerar. E finalizo dizendo aos senhores o seguinte, a todos os senhores e senhoras que estão conosco. Defender a questão palestina, evidentemente, é defender os direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, defender os seus direitos históricos milenares, mas também é defender a história humana, porque Israel está destruindo toda a arqueologia dessa região e está destruindo toda a história dessa região para israelizá-la e, com isso, fazer desaparecer uma parte da história humana. Então, a Palestina, por exemplo, vai deixar de existir desde mais de 10 mil anos atrás como construtora de cidades e de civilização para ser apenas a narrativa velho-testamentária. A Palestina também, pela narrativa sionista, não terá uma Jerusalém com 5 mil anos, fundada pelos cananeus, mas com uma pseudo-história de 3 mil anos, a partir do momento que o suposto Davi esteve por ali. E, finalmente, também defende-se a Palestina por quê? Se o precedente da construção de Israel se tornar vitorioso, este precedente, e este precedente deixar de ser um mero precedente e passar a ser um modelo ao ser integrado ao direito internacional, nós teremos normalizado o genocídio e a limpeza étnica como possibilidades de construção de novos estados, e aí perguntamos onde isso vai se realizar. Nós normalizaremos e legalizaremos a tomada de território à força. Nós normalizaremos uma ideia de supremacista de um povo eleito, que se diz eleito. Nós normalizaremos um regime de apartheid e normalizaremos que um Estado ataque outros Estados permanentemente sem ser condenado a um pretexto vulgar de autodefesa. Diante disso tudo, eu conclamo que não permitamos que o sionismo imponha à humanidade um precedente que é a reversão de tudo o que nós construímos de civilizado, de direito internacional,
de defesa de autonomia nacional dos povos, de direito à não intervenção, etc., etc. Tudo aquilo que é possível convencionar. Inclusive os artigos da cláusula 4ª da Constituição brasileira, que impõe os limites das relações do Brasil, relações externas do Brasil, que estão condicionadas aos direitos humanos, etc., caem por terra também. Com isso, eu finalizo essa intervenção e, evidentemente, agradecendo a todos que estiveram conosco, mais uma vez louvando esse trabalho muito fecundo do Ibraspal, cumprimento Said Marcos, que nos entrevistou e apresentou esse programa. Agradeço muito, não só de estar conosco e ter cumprido o papel brilhante de entrevistador, mas também de ser um militante, um ativista de origem palestina no Recife, o André Frege. E agradeço muito também, desejo mais uma vez saúde longa e vida mais longa ainda, tão longa quanto mais longa ainda, ao nosso irmão, também meu irmão palestino, Ahmad Shada. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Alide. Eu quero, em nome do nosso presidente Ahmed Sherrada, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, especialmente o Alide, que gentilmente aceitou o convite e vir conversar conosco nessa tarde, o André Frege, também, que é um funcionário da Justiça Eleitoral, às vésperas da eleição, está pegando fogo aí o trabalho, mas encontrou um tempinho aqui para vir conversar conosco. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Reitero o pedido para que vocês compartilhem essa transmissão. Quero agradecer aqui em especial, estou vendo aqui, a presença do nosso querido Célio Salahuddin Yusuf, do Rio de Janeiro, da Associação de Solidariedade ao Povo Palestino do Rio de Janeiro. Está sempre presente conosco, é um ativista de primeira linha. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado a vocês. Quem entrou agora, depois volte para ver a transmissão de hoje. Compartilhe, porque mesmo você compartilhando agora, outras pessoas terão acesso a esse link, a essas informações e saberão por que lutam os palestinos. Boa noite, muito obrigado, Alide. Boa noite, muito obrigado, André. A todos vocês que nos acompanharam. Um grande abraço e até sábado.